Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sou Fernando Moraes, ou Fer Moraes. Nós vamos para o novo tema. Nós estamos no número 900, né? Eu esqueci como que fala tecnicamente, do livro Fundamentos da Reforma Íntima, e nós vamos falar dessa palavrinha aí, que muitas vezes a gente confunde as coisas, né? A vaidade, a primeira parte. Antes, uma reflexão, que posso repetir várias vezes essa reflexão. Você usa as roupas que você deseja? A vida que você tem é uma vida para exibir para os outros, ou é uma vida que você gosta de vivê-la? Por que eu estou perguntando? Daqui a pouco eu vou responder. 932. Desejo quanto mais é meramente ilusório de atrair a atenção e a admiração dos outros. A vaidade é um desvio de conduta no cenário cristão. Eu vou pedir permissão para trocar esse desvio de conduta com um erro muito grave. Eu perguntei essas coisas para vocês por quê? Porque a vaidade simplesmente é a pessoa que ela vive uma vida de aparência. Ela veste roupas para atrair os outros, para chamar a atenção dos outros. Ela compra carro, compra casa, compra coisas, então, para exibir para os outros. Seria como o Kiko do Chaves. O Chaves lá, não sei se você conhece, tá lá de boa, com os brinquedinhos lá, bem simples, porque ele era pobre no seriado. Então aparece o Kiko, o filho da dona Florinda, e simplesmente mostra para o Chaves um brinquedo melhor. Então, como que é a sua vida? Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade consumista, que muitas vezes a pessoa namora por aparência. Muitas vezes a pessoa gasta o que não tem para simplesmente ser aceito nessa sociedade doentia. É verdade? E nós devemos tomar cuidado com isso. Porque uma pessoa que não é feliz na sua vida, ou uma pessoa que usa máscaras, que simplesmente tem uma vida que não é o dela, acaba na depressão, tá? E isso aí pode trazer várias doenças para a pessoa, como eu disse então, angústia, depressão. Nós precisamos ser nós mesmos. Nós precisamos aceitar a realidade que nós temos. Obviamente, estudar para superar, trabalhar para superar. E muitas vezes, eu faço até uma pergunta, talvez aí estranha para vocês, outra pergunta. O seu companheiro ou a sua companheira está com você? Aceita do jeito que você é? Estou fazendo essa pergunta obviamente, como uma reflexão, porque nós, professores, a gente percebe nas redes sociais de nossas vidas que muitas vezes mulheres e homens, então, namoram por causa da aparência da mulher, para que a pessoa possa notar namorado. Muitas vezes mulheres ou homens namoram mulheres mais ricas, ou mulheres talvez aí de boa aparência para exibir para os outros. Então, qual é o tipo de vida que você leva? A vida perfeita é a vida que você é feliz com ela. A roupa que você usa, a roupa que você gosta de usar, você usa, sem medo nenhum. É simplesmente você andar de boa nos lugares aí, sem ficar exibindo carro, essas coisas. Porque muitas vezes nós fugimos da nossa vida. Nós vivemos uma vida que é falsa, uma vida que é ilusória, que muitas vezes pessoas cometem o suicídio porque não podem acompanhar essas vidas. Então é uma coisa bem delicada, não é verdade? O encarnado, orgulhoso dos seus feitos e proezas, por vezes iludido que é, crê-se superior aos semelhantes e por isso é vaidoso. Isso me lembra muito bem pessoas com diploma universitário. Obviamente, a maioria, muitas pessoas que eu conheço no Face,
que eu conheço, ou melhor, conheci no Face, já não tenho mais amizade com elas, porque eu simplesmente eu não suporto isso. Pessoas que têm o diploma universitário, então começa a ser mal educado com uma pessoa que não tem, é mal educado com o porteiro, mal educado com o pessoal da padaria, mal educado com as pessoas comuns. Essas pessoas que se acham superior que as outras, porque tem um modelinho de carro do ano, que logo não é mais, ou simplesmente tem uma casa muito chique. Essas pessoas que se acham mais que os outros são vaidosas. E a gente precisa nos lembrar que tudo isso é uma ilusão. Principalmente nesse caso, que o conhecimento, então, ele foi feito para cativar, ou melhor, para encantar as pessoas. Não para destruir, não para chamar a atenção, não para simplesmente não para pisar nos outros. É por isso que eu falo que às vezes a gente tem um pouco de vaidade. Quem somos nós para querer ser melhor que o outro? 934. Egoísta, obviamente, o vaidoso é uma pessoa egoísta, cultiva sua melhor imagem. Fato, ou melhor, fato, né? Que é uma palavra bem antiga, que é um livro meio antigo, né? Que é para chamar a si o melhor tratamento possível e referências de toda espécie. Nutre-se dessa adulação e provoca em si mesmo um rompante de triunfo inócuo e leviano. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, que é um desabafo, e esse 934, ele me fez lembrar, que talvez não seja o significado, mas me deu vontade de falar para vocês, que é pessoas bajuladoras, que obviamente também talvez seriam vaidosas. Pessoas, desculpa o termo, puxa-saco. Cuidado com pessoas bajuladoras. Cuidado com pessoas que vivem elogiando você. Tome cuidado com pessoas que estão ao redor de vocês querendo levantar a moral de vocês a todo custo. Cuidado com essas pessoas que ficam dando tapinha nas costas. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu tive uma necessidade de falar. Porque essas pessoas que dão uns tapinhas nas costas, essas pessoas que ficam bajulando, ficam elogiando você toda hora, ela está esperando o momento perfeito, então, para te passar uma rasteira. Bajuladores são pessoas tóxicas, tá? E tomem cuidado com isso. 935. Repletas estão as zonas escurecidas de vaidosos espíritos, que ao deixar a carne, perdem-se diante da realidade e não mais conseguem manter o equilíbrio necessário para não se rebelar contra Deus. É aquele negócio, né? Vamos dizer assim. A pessoa, ela muitas vezes ela usa a humildade como uma máscara, mas na verdade ela é uma vaidosa, ela é uma pessoa vaidosa, e ela acha que ninguém vai perceber isso, que quando ela morrer, ela acha que ela vai estar de boa. Igual meus alunos falam para mim, para você ficar de boa. E não é, gente. Quando a gente morre, quando a gente desencarna, a nossa realidade vem em tona pra gente. A consciência mostra pra gente o que a gente fez. Tá? Então a gente não pode simplesmente usar virtudes, usar termos aí positivos, né, nomes aí, qualidades, para alguma sacanagem, vamos dizer assim. Muitas vezes a pessoa simplesmente uma coisa que eu aprendi no centro espírita aqui de Matão é simplesmente aquela pessoa que fica falando que é humilde. Aquela pessoa que fala que ajuda todo mundo. Gente, quem ajuda de verdade, outro desabafo, quem ajuda de verdade não fica falando por aí. A humildade, ela não tem nada a ver com roupa.
quem tem uma roupa simples é uma pessoa simples. Tá? Então, tome cuidado que quando a gente fala o que a gente faz para os outros, quando a gente fala alguma caridade, não é mais caridade. Porque a gente falou para ganhar alguma moral. Então, deixou de ser caridade, né? Então, o umbral, né? É uma zona aí, é uma zona obscura que está cheia de espíritos vaidosos, espíritos materialistas, espíritos que não viveram a vida deles, viveram então a vida dos outros. Tem até o lance que muitas vezes, uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse que a mulher ela se veste para outra mulher. E essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. Eu fico pensando da seguinte forma: por que você vai vestir algo, então, para se mostrar para outra pessoa? Como se fosse uma rivalidade. Por que não é melhor você simplesmente vestir algo que você deseja? Que você tem vontade? O que acontece? A pessoa colocar uma roupa não para o namorado ou para a namorada, mas para os outros. Outra coisa, gente, que eu sempre falo para os meus alunos, é esse lance de uma sociedade consumista. O jovem, então, ele fica crescendo assistindo essas novelas, esses filmes, assistindo essas propagandas, às vezes abusivas, que mostra um carro maravilhoso em uma estrada maravilhosa, ou simplesmente um videogame, ou roupas que são caras. Roupas que valem dos 100, dos 2, 4, 5 mil reais, e a pessoa tem que aceitar isso para ser aceito um determinado grupo. E eu falei para eles que se a gente reparar, se a gente prestar atenção em pessoas que têm muita grana, como que eu já vi milionários, algumas pessoas aqui da cidade, no meu convívio ali, no mercado, alguma coisa assim, a pessoa, ela tem uma vida simples. A pessoa usa uma roupa simples. Então, qual é o motivo de você ser o escravo do seu trabalho, você ser o escravo do seu dinheiro, que às vezes você dominar o seu dinheiro, é o seu dinheiro que domina você, e você faz dívida, e fica falando para todo mundo, então, que gastou 2 mil reais em roupa, ou despesa, alguma coisa assim. Qual é o motivo disso? Então, isso, gente, não tá certo. Obviamente, você faz com o que você quiser com o seu dinheiro, é fruto do seu trabalho, é verdade. Mas, então, isso acaba virando um ciclo vicioso. A pessoa não vive a vida dela, ela vive a vida dos outros. Ela vive escrava de cartão de crédito, escravo do dinheiro, a procura de uma roupa que custa talvez 2 mil reais, e você pegar uma tesoura e ela corta. Não tem nada de especial nessas roupas, né? 936. O precário estágio evolutivo da humanidade faz com que a vaidade seja encarada muitas vezes como virtude. Cultivada ao lado do materialismo, ela é fonte de ruptura dos valores cristãos, pois fermenta ainda mais o egoísmo, o individualismo e a superficialidade das condutas. Nenhum vaidoso consegue pensar mais nos outros do que em si mesmo. Por isso deixa de praticar a devida caridade. É a mesma coisa, né, gente? O vaidoso, o egoísta, o individualista, ele só vai pensar nele ali. Tá? Ele vai viver simplesmente igual a roupa da moda, ele simplesmente vai querer ser melhor que os outros, ele vai fazer de tudo para chamar atenção, e para mim é uma pessoa sozinha. Muitas vezes, se você reparar bem, essas pessoas, muitas vezes modelo, muitas vezes essas pessoas aí
que ficam exibindo as coisas, são pessoas que vão acabar com depressão. Muitas vezes são pessoas que cometem suicídio. Então é algo muito, muito, muito grave. Tá certo? Por quê? Porque, gente, uma pessoa vaidosa, uma pessoa que fica se exibindo, uma pessoa que fica provocando inveja, é uma pessoa que ela não vai conseguir ter amigos. Porque nem talvez a pessoa mais fria ali, ou a pessoa mais desligada, vai conseguir alimentar uma pessoa vaidosa. Ninguém vai conseguir alimentar uma amizade de uma pessoa vaidosa. Tá? Então a pessoa vai acabar ficando sozinha. Tá certo? E também no fundo de uma vaidade tem uma carência. É falta de amor próprio. 937. Dificilmente o vaidoso não sabe o que é. Em raros casos ele age inconscientemente fomentando a estulta postura de superior e singular. Na maior parte o desvio é diretamente cultivado. Olha, gente, eu acredito que muitas pessoas não têm consciência dos seus erros. Muitas vezes a pessoa ela não tem a consciência de simplesmente o que ela está fazendo. Muitas vezes a pessoa ela é invejosa, só que ela não sabe que ela é invejosa. Muitas vezes a pessoa ela é viciada em compras, ela faz de tudo aí para se exibir para as amigas, para que os outros tenham a inveja dela. E vaidosa para ela é quem são os outros. Muitas vezes essas pessoas, muitas vezes nós não assumimos nossos erros, né? Aqui eu peço desculpa para vocês, eu deixei de grifar os números aqui. A nossa vida de professor aqui no estado de São Paulo está muito agitado, gente. Então tem que ter uma cabeça mil aí tem que amar muito, né, para ser professor aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. 938. E eu amo o que eu faço. Não é uma reclamação, mas apenas são mudanças, né, gente? A pandemia trouxe muitas mudanças, principalmente então na escola. 938. Há inúmeras formas de cultuar a vaidade. Físico. A pessoa, ela vive do corpo dela físico. Sabe, gente, eu nem vou falar do profissional que vive disso, mas é aquela pessoa que passa, nada contra, cada um tem a sua vida, que passa a sua vida na academia. A pessoa que simplesmente ela fica aí, usa seu corpo para exibir para os outros. Às vezes eu fico vendo no Face que o pessoal cuida tanto do físico, vai do físico. Eu nunca vi uma pessoa ler um livro na vida. Tá? Me desculpe se é um julgamento, é um erro meu, pode ser, peço desculpa. Mas a gente precisa lembrar que a vida não é apenas o nosso corpo. A gente tem que fazer uma academia, a gente precisa aí fazer atividades para manter a saúde e dê até o corpo que você acha legal. Mas se você transformar o seu corpo em um instrumento para a vaidade, para ficar se exibindo, precisa tomar cuidado, gente. Isso vai levar com cirurgias, vai levar com substâncias químicas que vai acabar com a sua saúde. O intelectual também, né? Pessoas igual que eu falei. Tem muitas vezes a pessoa que faz o pós-doc, o doutorado, o mestrado, ou até uma simples graduação, a pessoa se senta lá no solo. Tem gente que simplesmente não conversa nem com os alunos. Tem professor que nem conversa com os alunos por causa aí de um diploma universitário. E é a primeira pessoa que xinga os alunos em reuniões. E, gente, a pessoa que pensa isso, ela vive uma ilusão. Tá? Porque o diploma universitário, você fazer faculdade é maravilhoso, mas é para encantar as pessoas. Não é para ser um instrumento aí para exibir e pisar nos outros. E até espiritualmente também. Tem muitos médicos que ficam se sentindo, tem muitos palestrantes no espiritismo, gente, que eu não vou falar o nome que não convém, que os espíritas transformam como um Deus. E não é por aí, gente. Tá? Tem muita gente que cultua tanto palestrante espírita que esquece até de Jesus.
tá? Eu não sou de passar pano na cabeça, eu não sou de passar pano. A gente precisa simplesmente ver que todo mundo erra. Palestrante espírita é apenas um ser humano que usa aí sua mediunidade maravilhosamente muito bem para falar, mas então tem muito palestrante vaidoso, tá? E a gente não pode ficar alimentando isso. Primeiro é Deus, Jesus, e usar essas palavras dos palestrantes para crescer na vida, não cultuar. Cultuando a forma exterior, a aparência, a beleza do corpo, como eu disse, enfim, todos os detalhes que possam distinguir os indivíduos dos demais. Trata-se da vaidade física. Quantas pessoas que não namoram homens e mulheres porque fazem academia? Porque simplesmente a pessoa é feia, é apenas um exemplo, namora a pessoa que faz uma academia para se sentir no lado da pessoa. Então você vê muitas vezes, e peço até desculpa se eu estou sendo aí mal educado ou indelicado, mas é toda a falta de amor próprio. Não estou falando de todos, é apenas uma reflexão, que muitas vezes a pessoa, ela namora, ela adquire alguma coisa para exibir. E não é por aí, né, gente? Incentivando uma busca desmedida pelo conhecimento, pelos títulos, pela glória das letras ou das artes. Está atrás da vaidade intelectual. Muitos cantores que são vaidosos, muitos cantores que se desfaz de fãs, tá? Eu, sinceramente, tem muitos cantores, gente, que eu não vi nenhuma ajuda na pandemia. A gente precisa tomar cuidado com isso, principalmente quem é artista, quem é cantor. Lembra que quem deu esse mundo de riqueza para o cantor é o fã. Tá? Eu simplesmente, gente, é uma opinião minha. Eu acho que esse vídeo está ficando comprido, mas para mim não tem problema nenhum, que às vezes eu faço um vídeo mais curto. Eu não gosto muito de ficar vendo mansão de artista, os carros que os cantores têm. Sabe, gente, eu não quero falar, não é julgar, mas eu não quero ficar aí criticando o cantor, o pessoal da mídia, jamais. Mas é uma reflexão, porque nós vivemos em um país desigual. Em um país que tem 20 milhões de pessoas desempregadas. Então você vai lá, você mostra uma mansão de 4, 5, 8 milhões de reais, depois de carros. Aí você mostra aquelas mesas fartas de comida. E aí, aquela pessoa que está vendo isso e nunca comeu chocolate na vida. Se é um pensamento errado, obviamente que eu vou amadurecer, eu posso até pedir desculpa para vocês em outro vídeo. Mas isso me deixa um pouco desconfortável, né? Eu não sei se eu sou o único. Incentivando uma busca desmedida pelo conhecimento, pelos títulos, como eu disse. Pela glória das letras ou das artes. Isso, aliás, a vaidade intelectual. Sentindo-se superior aos outros, como ser, julgando-se mais abonado, cheio de valores morais, dotado de bondade, invulgar e conhecedor de meandros da alma humana, persegue a vaidade espiritual. Todas as formas são negativas. Vamos então para 939. Eu já falei muito no 938. O religioso de qualquer espécie pode incidir em quaisquer delas, mas normalmente está em curso na vaidade espiritual. Gente, os médiuns, os palestrantes, as pessoas que conseguiram uma certa popularidade nas religiões, principalmente no espiritismo, precisam vigiar a sua vaidade, tá? Tem muitas pessoas que se psicografam algumas coisas, já se acham Chico Xavier. Tem muitos palestrantes espíritas que vão em cidades aí e dão palestra para um determinado grupo de pessoas e são cobrados esses ingressos, palestrante espírita muito conhecido,
E eu sou completamente errado nisso. Porque o espiritismo, ele tem que chegar ao mais necessitado, assim como Jesus fez. Então, para mim, essa atitude que uma vez, então, um palestrante veio na minha cidade, eu não vi muitos anúncios dele, e depois fiquei sabendo que um grupo de pessoas pagou o ingresso, pagou a entrada para assistir esse palestrante. E eu fico pensando, se Jesus, com o seu infinito conhecimento, falava para milhões de pessoas sem cobrar nada, por que esse palestrante cobrou? Por que a sua assessoria cobrou? É um outro desabafo meu. Eu achei que hoje eu estou inspirado, né, gente? 940. O homem da ciência segue muitas vezes na trilha da vaidade intelectual. É óbvio que o conhecimento deve ser ampliado sempre que possível, mas precisa, de algum modo, servir à humanidade. Conhecer somente para ser útil a si mesmo não é, contudo, cristão. Olha, gente, muitos homens da ciência, não criticando, eu sou apaixonadíssimo pela ciência, desde pequeno eu estudo a ciência e a história, procuro estudar, obviamente. Esse lance de homens da ciência, eles chegam no patamar tão alto, depois de muitos estudos e tal, só que erradamente, na minha opinião, eles se isolam da religião, como se a religião fosse ilusões de uma pessoa que usava droga, para usar o português correto, tá? Esses homens da ciência, eles precisam tomar cuidado, porque o conhecimento vai vir quando nós merecemos. Quando nós merecemos, por exemplo, as vacinas como a Janssen, como a Pfizer, como a Coronavac, e as outras vacinas, obviamente graças a esse homem da ciência, mas quem trouxe, quem inspirou foi a espiritualidade maior. Então, gente, às vezes a gente tem um conhecimento pouco de uma área, ou talvez de uma física, ou de uma ciência, que a pessoa já se eleva, já sai voando já. Tá? E às vezes, gente, eu vejo tantas pessoas, não ateias, mas pessoas revoltadas, que são tão vaidosas, que começam a se achar em cima de religiosos, que me dá um certo nojo. Pessoas que fazem, obviamente, se for uma liberdade de expressão, tem total liberdade para isso, que nós estamos em uma democracia, mas fazem umas piadas tão pesadas, que muitos dos meus amigos simplesmente ficam enojados. Então nós precisamos ter a consciência da nossa vida, da nossa mentalidade. Os religiosos precisam ser respeitados, assim como os ateus, o pessoal, os revoltados, né, vamos dizer assim, que são pessoas que não sabem se acreditam ou não na inteligência divina. Se diz a Deus, mas a Deus é uma filosofia, não é qualquer um pode se dizer a Deus, ateu. Então é isso, né? O 941, o artista, o possuidor de beleza comum, que vive disso ou encanta as pessoas com isso, sem razão, sem fruto positivo, sem mensagem cristã, vive a ilusão da vaidade física. E eu não vou comentar isso, gente, 951, porque é um item que eu já falei, né? 942. Os dotes e as virtudes do ser humano têm motivação. Não acontecem por acaso. Os encarnados são diferentes, porque não são iguais os espíritos. Os mais inteligentes e preparados devem estender a mão aos menos cultos e menos lúcidos. Então, os mais inteligentes, os mais preparados, os mais ricos, eles precisam estender a mão para os mais cultos, com menos cultos, os menos lúcidos e os mais necessitados. É um ajudando o outro, mais rico ajudando o mais necessitado, o mais inteligente ajudando o menos preparado, por aí vai. Os belos no mundo físico, onde os valores da matéria são importantes,
deve dar mensagens positivas, mostrando-se humildes e compenetrados com o bem-estar do próximo. Assim fazendo, evidenciarão ao menos preparados que o materialismo não leva a nada, os realmente virtuosos e evoluídos espiritualmente, cuja bondade é natural. Nem mesmo assumem ao lado de um modo de ser e dão o melhor dos exemplos aos seus pares. Então, gente, às vezes eu fico pensando que muitas vezes o pessoal que está na mídia era para dar o exemplo aí para o pessoal menos favorecido estudar, porque o pessoal que é rico, obviamente, tem mais condição de adquirir um conhecimento, ser mais caridoso, ser mais humilde, porque era para o mais estudioso, mais estudado, ser uma pessoa mais humilde, menos orgulhosa, menos vaidosa, porque afinal o conhecimento mesmo ele vai transformar você em uma pessoa humilde. Por mais que nós estudamos o espiritismo, menos nós sabemos. Por mais que nós estudamos a astronomia, a ciência, a história, eu mesmo, como professor de história, eu não manjo completamente da história da humanidade, e não tem uma pessoa que manja na história da humanidade, porque a história é infinita. Cada pessoa, ela é uma história em si, tá? Obviamente, se eu sei sobre a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Idade Média, o Renascimento, muitas coisas do Japão ou da China, eu não sei, ou muito menos da África, porque a África é um país aí, muitas vezes ignorado aí no mundo, muitas vezes ignorado no mundo público, tá? 943. A vaidade não é positiva, nunca é positiva. Não se deve confundir hábitos da higiene, como que eu falei para vocês. Busca a necessária destruição e conhecimento, até como forma de lazer. Obrigatoriedade de aparência por razões profissionais e culturais. Cultivo de alimento saudável e ausência de vícios em nome do bem-estar do corpo físico com vaidade. Quando o encarnado atua pensando na admiração que irá granjear dentro deste ou aquele comportamento, sendo desta ou daquela forma, olha o erro ali, apresentando-se desse ou daquele modo, está sendo vaidoso, e isso é negativo. Gente, o resumo é isso. Nós precisamos ter a consciência dos nossos erros. Nós precisamos ter a consciência e o controle dos pensamentos, da nossa fala, das nossas atitudes, tá? E por mais erros que nós tenhamos, que a gente tem, né, vamos dizer assim, que nós temos muitos erros, nós como os espíritas, principalmente vendo agora o contexto da reforma íntima, é você simplesmente você estudar a reforma íntima, você estudar o espiritismo e combater esses demônios que há dentro de você. Porque muitas vezes, quando a gente... quando você achar que você é perfeito e que você erra menos, é simplesmente ao contrário, tá? Gente, eu ia falar umas coisas, mas eu acabei aqui esquecendo. Tudo de bom para vocês, felicidade e muita paz.